maravilhosa música portuguesa, o folclore português, os fados portugueses, né? E se você for ao Porto, uma cidade muito linda, e olha, gente, é fácil. Quando eu fui, a primeira vez eu nem conhecia, eu aluguei um carro lá em Lisboa e fui de carro, fui conhecendo. O país é lindo, o povo adora os brasileiros, recebem bem, e a cidade do Porto é um espetáculo. Eu fui porque é a terra do meu avô e eu queria conhecer. Aliás, dia 26, quarta-feira que vem, é o dia dos avós. Depois eu tenho até um recado bacana aí da campanha dos devotos para falar sobre isso com vocês. Mas terra do teu avô, né? Você quer conhecer. E o Porto é lindo, me encantou mesmo. E neste mês em que a nossa equipe, né, lá em Portugal, procura trazer coisas lindas, regiões fascinantes, né, desse recanto aí da Europa que todo mundo adora, nós vamos ao Porto e nós vamos com a Biane Souza e a nossa equipe. Ela vai mostrar alguns monumentos, algumas atrações, vai navegar pelo Rio Douro. Tá bem pra caramba, né, Biane? Mostra pra gente. No Porto, a capital do norte, a segunda maior cidade de Portugal, considerada um patrimônio mundial pela Unesco, devido aos seus edifícios e monumentos. Minha gente, o primeiro ponto a ser visitado é a Torre dos Clérigos, um monumento nacional desde 1910, devido à sua torre, e a igreja, um dos principais pontos turísticos desta cidade. O conjunto arquitetônico de inspiração barroca foi criado pelo arquiteto italiano Nicolau Nasoni. Ao entrarmos, seguimos para a belíssima igreja. Conte-nos um pouquinho sobre a igreja. Ok. Todo o edifício é original do século XVIII, iniciamos em 1732, a igreja levou 17 anos até estar concluída em 1749. Notoriamente barroco, podem depois analisar nas imagens a parte da talha dourada que é utilizada na decoração. Atrás de nós temos neste momento a representação da nossa Santa Padroeira, que é a Nossa Senhora da Assunção, juntamente com São Filipe Neri e com São Pedro, que são os três santos em honra do nosso edifício. A igreja está neste momento aberta também ao culto, já se podem realizar casamentos, batizados aqui no nosso edifício, portanto, presente marcação prévia, sempre antes. O edifício está aberto ao público também para ser visitado, sofremos um grande processo de restauro, estivemos fechados no ano 2014 para restauração, toda esta parte que estão a ver da igreja foi realmente restaurada, foi um processo bastante longo, mas acho que valeu muito a pena. Quantas pessoas mais ou menos vocês recebem por ano, por mês, não sei o que é mais fácil? Assim, por mês deve estar à volta, por mês é mais fácil por ano. No ano passado tivemos mais ou menos 600 mil pessoas e este ano estamos a caminhar para um número igual ou superior. Muita gente mesmo, perdemos a conta. Passamos por algumas salas. O que é essa sala majestosa? Nós neste momento estamos na antiga parte administrativa do edifício, a sala que nós chamamos de Salão Nobre. Era realmente nesta sala e nesta mesma mesa e cadeiras originais do século XVIII, em que a Irmandade, a nossa direção, tomava as decisões mais importantes relacionadas com o edifício. Por exemplo, definiam as regras que cada membro teria que cumprir para pertencer à Irmandade, tinham também reuniões com outras instituições da cidade, todos os eventos sociais também que tinham eram aqui tidos nesta sala. Ao longo dos anos, como podem verificar nas paredes, esta sala foi preenchida com quadros pintados a óleos de alguns dos nossos presidentes, dos presidentes mais importantes da Irmandade dos Clérigos. Nós
estamos neste momento numa das salas mais pequenas do edifício, a que nós chamamos o escritório de Nazoni. Realmente foi neste local que Nazoni trabalhou na última parte do projeto, que foi a torre, e anos mais tarde desenvolveu também outros projetos para a cidade do Porto. Ele era conhecido como arquiteto da cidade do Porto, desenvolveu alguns desses projetos aqui. Falando de Nazoni, que é quem está por trás de toda a construção do nosso edifício, no processo de restauro, nas obras que eu vos falei, foi descoberta no último dia de obras, por acaso, uma tumba com uma cripta com vários corpos. Alguns estavam identificados, alguns presidentes da Irmandade, alguns bispos da cidade do Porto. Existiam 4 corpos que não tinham qualquer tipo de identificação. Neste momento estamos a fazer uma fase de estudos, eles estão a concentrar-se nesses corpos que não estavam identificados e estão a tentar comprovar de alguma maneira que um deles seja Nazoni. Outra história curiosa é que também existe uma lenda que diz que Nazoni tem família no Brasil, nomeadamente um filho. Estamos a tentar também, de alguma forma, se possivelmente encontrá-lo para, através do ADN, conseguir comparar com algum dos corpos. Mas serão processos bastante longos e bastante difíceis e demorados. Estamos neste momento à espera de algum tipo de resposta, mas não sabemos quando é que vamos ter algum tipo de resposta, ou quando é que vamos poder confirmar que realmente seja ele. Devido à importância que ele tinha para o edifício, aquele local era sem dúvida o local ideal e o local mais apropriado, mas temos que esperar neste momento. E continuamos para chegar ao topo. Para isso, subimos. São 225 degraus. Mas quando chegamos por lá, a vista nos deixa deslumbrados. Cidade de Porto. Exatamente, estamos na última parte do percurso, realmente no topo da torre. A torre tem 76 metros de altura até ao topo onde nós estamos neste momento e tem 2 balcões de 360 graus de onde conseguimos ver toda a cidade. Neste momento estamos virados realmente para a imagem do Rio Douro, onde conseguimos ver toda a zona ribeirinha da cidade e realmente aqui de cima conseguimos ver toda a cidade do Porto, toda a parte mais típica da cidade do Porto, esta parte colorida dos telhados da cidade, muito bonita mesmo. Originalmente, quando Nazoni construiu a torre, não foi com este objetivo. O principal objetivo era as embarcações que chegavam à cidade através do rio, viam a torre e sabiam realmente que estavam na cidade do Porto. A partir da década de 80, quando instalaram o nosso relógio, somos classificados como a hora oficial da cidade do Porto. Hoje em dia, como eu referi, somos visitados por milhares de pessoas, classificados como a melhor vista da cidade do Porto. O que é a cidade do Porto, se fosse para a gente saber um pouquinho mais sobre ela? Como que ela se formou? Qual é a economia? A economia antigamente era muito baseada na zona do rio, na zona das transações de exportação que chegava do rio. Hoje em dia, sinceramente, muito à base do turismo. Cada vez mais o turismo é a parte em que vai sustentando e criando emprego na cidade. Um fator muito importante e todas as pessoas que trabalham e lidam com a área do turismo ajudam bastante. É bom para ajudar a desenvolver a cidade, que há mais ou menos 4, 5 anos para cá está muito evoluída em todos os sentidos, mesmo em sentido cultural, muito diferente do que era. Então, vamos dar umas voltas? Nós saímos da Torre dos Clérigos e pegamos esse ônibus aqui, que é um ônibus de turismo. Ele faz um tour pela cidade, pelos principais pontos turísticos de Porto. O passeio dura em cerca de 1 hora e 50 minutos. A gente aproveitou, pegou uma carona e vai fazer metade desse passeio, mas já vai dar para mostrar muita coisa para vocês aí de casa. Observando esta cidade e suas construções, percebemos por que o centro dela é um patrimônio cultural. Passamos pela Avenida dos Aliados, repleta de hotéis, bancos, prédios públicos. Na Praça da Liberdade, ao fundo, vemos a estátua de Dom Pedro IV, montado no seu cavalo. Entre várias outras construções. Demos uma pausa para o almoço.
Olha, minha gente, é cada delícia que vocês nem imaginam. Quais foram as maravilhas que nós comemos hoje? Vocês hoje comeram um polvo assado no forno, comeram um bacalhau com broa, comeram os filetes de pescada, tripas, do Porto, que não podia deixar de ser. O que é que comeram mais? Comeram cabrito, não foi? Cabrito assado, muito bem. As tripas. Eu digo que no Brasil a gente chama mais ou menos como dobradinha. É uma coisa que eu não comia. Eu só comi uma vez, quando a minha avó fez. E hoje eu experimentei e senti que estava comendo a comida da minha avó. Estava uma delícia. Obrigada. Como que é feito esse prato? Ele é típico do Porto, né? Isso. Como que é feito? É cozida as tripas, o feijão, leva vários enchidos, o frango e é tudo estufado, com bastantes temperos, não é? Para dar sabor. É um prato bom. São pratos maravilhosos. Os portugueses nos recepcionam muito bem. E Porto é um dos destinos mais visitados. São pessoas de todas as nações e também estilos. A margem do Rio Douro é assim, cheia de gente, de história. E nós, brasileiros, decidimos navegar pelas águas portuguesas. E o nosso mestre é o seu Jorge. Vão navegar comigo a fazer o Cruzeiro das Pontes, que é um cruzeiro da cidade do Porto, muito conhecido a nível mundial. E fazemos-lo todos os dias, várias vezes por dia. Onde que a gente passa? Nós passamos pela primeira ponte, que é a Ponte de Dom Luís. Depois temos a Ponte do Infante. Temos depois a Ponte de Maria Pia, que é a mais antiga, que é do Gustavo Eiffel, feita por ele. Depois temos a Ponte de São João. Ao longe vemos a Ponte do Freixo. Depois viramos, damos a volta, vamos até à zona da Foz do Douro e vimos a Ponte da Arrábida. O cruzeiro demora cerca de 50 minutos. E a gente passa por esse rio maravilhoso, que é o terceiro maior rio, né? Sim, isto é um rio extraordinário, atingiu já uma dimensão tremenda em termos de fama e tudo mais. Nós todos os anos tem aumentado o turismo, principalmente neste tipo de cruzeiros, tem sido uma coisa extraordinária. Como é receber as pessoas de todas as partes do mundo aqui? É uma coisa que nunca pensei vir a acontecer comigo. Eu não sou letrado, não sou assim nada, mas ainda há bocado estava a falar com turcos, que um era do Brasil, outro toca a falar português. E aí eu sou turco e tal. E depois vem um alemão, vem um francês, vem um inglês, às vezes juntamos aqui várias nacionalidades. E este passeio comecei a fazer há 12 anos. Sempre que o senhor faz, tem alguma coisa diferente que o senhor não apreciou e começa a apreciar? Nunca os dias são iguais. Há sempre qualquer coisa, eu não me lembro de ver aquilo. Porque é diferente a perspectiva do rio para a cidade do que da cidade para o rio. Completamente diferente. O que vemos daqui para lá não é o que vemos lá para cá. Não tem jeito nenhum, não tem nada a ver? Nada. É mais bonito visto daqui. Com certeza. Claro, é a minha opinião, logicamente. A gente ficou meio apaixonado por esse pedaço. A gente vai gostar muito mais? E depois lá para cima também é muito bonito. Nós também fazemos eventos, como eu disse, de um dia inteiro. Vamos de barco, nós, cliente, né? E depois chega à Régua, por exemplo, são 107 km. Vem de comboio para baixo, também é muito bonito. Na zona do comboio da Régua, Porto. E no verão, principalmente, fazemos muitas vezes esse trajeto e sempre com muita gente, sempre ficam todos maravilhados, sempre. Espera aí, como ir para Porto e não experimentar o vinho do Porto? Com a gente não tem essa não. Olha só. Varico, nós estamos aqui numa das mais tradicionais produtores de vinhos de Portugal. Isso, né? Esse é o vinho do Porto? É verdade. Nós hoje estamos aqui nas Caves Ferreira,
que tem uma história muito longa, associada a Dona Antónia Ferreira, uma mulher muito importante para aquilo que é o vinho do Porto de hoje. Uma mulher portuguesa que conseguiu vincar no Douro a sua força e, como resultado, temos hoje uma das maiores empresas de vinho do Porto em Portugal, que é a empresa de Vinhos Ferreira. Nós temos aqui hoje 2 vinhos, um Town, que é este vinho mais branco, mais claro, é um vinho do Porto mais jovem, não é? Um vinho do Porto mais jovem que dá para acompanhar comidas mais leves, não é? E depois temos aqui um vinho do Porto Rubi, que é um vinho do Porto já mais antigo, mais marcado, com mais anos de pipa, com mais anos de carvalho, não é? Porque as pipas são feitas de carvalho. Portanto, é para acompanhar comidas mais pesadas, um queijo talvez mais forte, ou então também fica muito bem com chocolate preto, um chocolate negro. Né? Também Por cacau, por exemplo. Por exemplo, também vai muito bem com este vinho Rubi. Qual é a diferença dos vinhos do Porto para os outros vinhos? A gente vê que ele é mais denso, né? Sim, o vinho do Porto é um vinho licoroso, não é? É um vinho doce. O vinho do Porto é feito com uma base de 75% de vinho normal e 25% de aguardente, conhaque, cachaça, não é? Como diz no Brasil. E então é essa cachaça, em conjugação com o vinho doce, com o vinho normal, que lhe dá depois este paladar licoroso e doce, não é? E portanto é isso que diferencia. Este vinho doce é um vinho que se aguenta muitos anos e quanto mais velho, melhor, não é? Em Portugal há um ditado, é tão bom, enfim, tão velho como o vinho do Porto, quer dizer quanto mais velho, melhor, não é? E portanto, nesse sentido, é um vinho que se aguenta muito tempo na garrafa ou na pipa e depois, claro, diferencia-se daquilo que são os vinhos maduros normais, porque isto não é um vinho que se toma com a comida, com a refeição principal. É um vinho que serve de aperitivo ou então também de digestivo, não é? Ou antes da refeição ou depois da refeição. O vinho maduro do Douro, que é a região onde fazem também o vinho do Porto, não é? É um vinho muito bom, também um vinho muito encorpado, mas é um vinho puro, sem adição de aguardente, não é? E portanto, nesse sentido, tem um sabor igual ao outro vinho. O que faz o vinho do Porto especial é de facto o facto de ser licoroso e de ter um aroma muito mais doce. Para o português, o vinho é o que para ele? Bom, o vinho é o fruto da videira e do trabalho do homem, não é? E o vinho representa para Portugal uma grande fonte de receita económica, não é? Porque Portugal tem excedente de produção de vinho e exporta vinho para todo o mundo. O vinho do Porto é o vinho mais emblemático, mas Portugal está-se a afirmar hoje em dia como um grande exportador também de vinhos maduros e vinhos verdes, que são vinhos de refeição, de mesa normal. E, portanto, tem uma representação do ponto de vista económico importante e depois, eu penso que a mais importante, que é a importância cultural que o vinho tem na tradição e na vida dos portugueses, não é? Porque o vinho faz parte, o ciclo da produção do vinho faz parte da vida dos portugueses. Desde aquilo que é o plantar da vinha até à colheita do fruto, ao pisar da uva e ao colher e ao retirar depois o vinho, este fruto, este suco maravilhoso, né? Este sumo maravilhoso da uva, é um processo que está enraizado na nossa cultura. Um brinde. Linda, Biane, parabéns aí à nossa equipe. Semana que vem ainda tem mais, não tem? Tem, né? É todo mês de julho. Então nós temos mais quinta e sexta-feira da próxima semana, mais alguns locais aí em Portugal, já que estamos passeando lá pela Europa e Portugal, trazendo para você, né? Às vezes não dá para ir. E a colônia portuguesa é tão grande no Brasil, deve dar uma saudade, eu imagino, porque
O nosso país é o nosso país sempre, né? Por mais que a gente ame, eu sei que os portugueses que moram aqui adoram o Brasil, mas a terra da gente deve dar saudade. Então, especial aí aos descendentes e aos portugueses que nos assistem também.